Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estejamos nós todos na paz do Senhor. Nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 5, uma instrução bastante preciosa para a nossa reflexão. O apóstolo, ele diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, e a do Espírito é amizade com Deus. Isso nos faz entender que durante toda a nossa Escritura, em toda a história, desde os tempos remotos, nós vemos uma luta, uma verdadeira batalha entre o Espírito e a carne. Algumas pessoas não percebem isso, porque como a vida é muito envolvida pelo imediatismo, pelas coisas que acontecem no momento que nós vivemos, nós não percebemos certos ensinamentos que são de ordem espiritual. Nós vamos vivendo e vamos à igreja, ouvimos as pessoas pregarem, e ao sair daqui, descansamos um pouco. Hoje é domingo, mas amanhã voltamos a nos ocupar com as atividades do mundo terreno, da vida temporal, e os ensinamentos espirituais, eles vão ficando para trás. Mas façamos um esforço, irmãos, porque a palavra de Deus, ela quer nos ensinar que nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos ser do Espírito. E não é por nenhuma crença, por nenhuma igreja, denominação. É para a nossa própria felicidade. Hoje nós vivemos num mundo que é resultado da semeadura que foi feita ao longo da história. Há um progresso significativo, não vamos negar. Já conseguimos ir e vir com certa liberdade, já temos justiça para agir ao nosso favor ou contra nós, já podemos voar pelos céus, sondar as estrelas, e temos até alguns artefatos lá no espaço. Enfim, há um progresso, não há nenhuma dúvida, quando nós comparamos esse tempo com os tempos passados. Mas também há problemas graves no corpo social. Estou falando da humanidade, não estou falando só aqui da nossa comunidade no Brasil. Eu penso que também esses problemas, ninguém pode dizer que eles não existem. E são problemas de complexa solução. E também nós
podemos dizer que tem muitas pessoas tentando resolver os problemas da humanidade, em todos os departamentos da vida. Eles estão tendo vitória. O que a gente vem vendo nos últimos anos, observando, é que a situação do mundo está se agravando. Há muito descontrole, há muita corrupção, prostituição em todos os níveis, guerras, desentendimentos entre povos, nações, todas essas coisas nós estamos vendo nos meios de comunicação, e elas não devem nos assustar, mas devem servir para nos mostrar um mundo que está tentando acertar, mas que não está conseguindo. E nós, eu creio, nós que somos crentes, precisamos oferecer a este mundo uma opção. O que quer dizer isso? Vamos lá falar com os donos do mundo, que Deus quer o bem do mundo? Eles não estão interessados. Os irmãos sabem que os estados, eles são laicos. O que quer dizer isso? Eles não acreditam na existência de Deus e muito menos estão interessados na sua palavra. Isso é histórico. Então, como podemos ajudar? Podemos ajudar fazendo esta obra de Deus em nós, de maneira que a nossa vida ela possa refletir esta vontade de Deus. Como sementes. Se a nossa vida pode ser modificada pelo Espírito de Deus, e a palavra diz que sim, nós podemos ser exemplos vivos, sementes lançadas no meio de um terreno bastante difícil, mas não impossível de germinar. E com toda certeza, esta plantinha, ela é uma plantinha frágil a princípio, mas depois, quando cresce, ela produz frutos excelentes. E frutos que permanecem. Penso que é hora de nós nos conscientizarmos que nós precisamos ser espirituais. E ser espiritual significa crer em determinados princípios que o Estado não ensina. O Estado ensina princípios para o mercado, para o aperfeiçoamento das leis, tendo em vista a segurança da sociedade. Muito bem, façam o seu papel. Mas cabe a nós ensinarmos outros princípios. As leis, como nós sabemos também, elas se modificam com o passar do tempo. Aquilo que hoje é prejudicial, amanhã pode não ser, segundo o ponto de vista dos homens, e vice-versa. Por isso, a sociedade ela vai se movendo ao longo do tempo e as suas leis vão sendo modificadas. E é por isso mesmo que ela não consegue estabelecer um ponto de apoio para ela existir. Como sempre as leis vão sendo mudadas por uma ânsia do homem ter liberdade, a sociedade é sempre um corpo instável. E dessa instabilidade nascem as disputas, as violências, as injustiças, as desgraças, a fome e tantas outras coisas mais que a gente vê com tristeza. Eu penso que todos os homens e mulheres que são espirituais veem estas coisas com muita tristeza. Bem, qual é a função da igreja? Segundo aquilo que nós aprendemos com os apóstolos e com o Senhor, a função da igreja é criar homens espirituais. É tirar o homem da condição carnal para conduzi-lo a uma condição superior. É tirá-lo da carne
e levá-lo ao espírito. Significa deixar de acreditar em tudo aquilo que o Estado ensina para acreditar em outros princípios que estão além dos ensinamentos da escola. Por isso, a igreja é um lugar de ensinamento, não é um lugar de culto. Culto é diferente, nós nos reunimos para cultuar um Deus, Ele que faça o que Ele quiser das nossas vidas. A igreja não tem essa conotação no ponto de vista dos apóstolos. É um lugar onde nós nos instruímos para deixarmos de ser carnais e passarmos a ser espirituais. Ora, mas toda a Escritura mostra que existe um conflito entre a carne e o espírito. Há sempre um atrito entre esses dois princípios. Bem, mas então se eu vou estar numa casa ou igreja que pretende me tirar da condição carnal para a condição espiritual, esse lugar é um lugar que vai acontecer atritos. Historicamente é assim. Se eu sou carnal e pretendo ser espiritual, se eu sou do mundo e quero ser dos céus, evidente haverá dentro de mim um conflito. Os princípios do Espírito não podem entrar em mim sem criar um conflito interno. Isso é de tal forma que eu passarei a minha vida toda combatendo o princípio da carne que está dentro de mim. Do outro lado, eu recebo uma força que vem de Deus. Ser crente é passar toda a sua vida afastando-se das coisas da carne e se aproximando-se das coisas do Espírito. Isso é ser crente, irmãos. Esperamos que a igreja seja espiritual, porque se ela não for, o que acontece? Ela veste uma capa de santidade, aonde o homem é exteriormente santo, mas interiormente ele vive cheio daquilo que não convém. O que o Senhor deseja é que o nosso interior seja limpo, a parte exterior não importa. O que importa se nós estamos bem ou mal vestidos? Se o seu cabelo é longo ou é curto? Se você é branco, negro, amarelo, homem, mulher, rico, pobre, instruído nas coisas do mundo ou não? Qual é a importância para o nosso interior, as aparências exteriores, irmãos? Não tem qualquer importância. Por quê? O que realmente interessa é o nosso interior. É o homem interior. Esse é o homem que realmente interessa, que precisa afastar-se das coisas da carne e aproximar-se das coisas do Espírito. Ah, mas isso então é muito simples? Não é muito simples, é bem complicado. Nós estamos sendo disputados por dois espíritos. Quando nós estamos no mundo, estamos sendo disputados por dois espíritos, duas naturezas. E que poder! Um nos arrasta à esquerda, o outro nos chama à direita. Paulo chamava isso de combate. Alguns irmãos me procuram para falar de suas vidas e me narram momentos de angústias internas, íntimas. Eu vejo com alegria quando isso está acontecendo, porque é importante que tenhamos conflitos internos, relacionados com esse afastar da carne
e aproximar-se do Espírito, porque pelo menos está havendo lutas. O pior crente é o santo, sentado ali, do mesmo jeito sempre, sem conflito, sem angústia, sem medo, sem incerteza. Esse é o pior crente, porque ele é crente só exteriormente. Ele acredita que ele é santo. Será que nós somos espirituais? Ou somos carnais? Os apóstolos, eles têm uma expectativa. Eles dizem, olha, se vocês são espirituais, andai nesse caminho. Se não são, bem, já estamos perdidos. Nós vamos examinar um trechinho da carta de Paulo aos Gálatas. Eu convido a igreja, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que diz essa primeira instrução aqui do versículo 1? Ele diz que entre nós há momentos em que nós somos pegos em ofensa, em pecado. O que quer dizer? Que na igreja há momentos que nós que somos crentes podemos escorregar, ou estar fazendo uma coisa que não agrada o Senhor. E como é que nós vamos lidar com isso? É na força. Porque nos tempos antigos, o reino era conquistado à força. Mas depois do Senhor, não. Espírito de mansidão. Nós vamos conversar com o irmão e orientá-lo de acordo com a lei do amor. Assim também é em casa, irmãos. Se vamos orientar um filho, uma esposa, um esposo, nós precisamos conversar num espírito de mansidão. Não adianta a gente ficar irritado, nervoso, ou com o coração cheio de ódio. A palavra diz, a vossa ira não opera justiça. Não é? Não adianta ficar nervosinho, não. O homem de Deus, a mulher que é guiada pelo Espírito de Deus, ela sabe como encaminhar uma situação de anormalidade dentro da igreja. Se alguém caiu em tentação, se alguém está tendo uma conduta indevida, orienta no espírito de mansidão. Bem, é só isso. É só a pessoa mesmo que está fazendo a coisa errada. Olha o que ele diz aqui. Olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ah, então existe um tentador. Existe alguém que conspira contra a igreja, irmãos. Muitas obras más que acontecem na igreja são provenientes da ação do diabo. Será que não
todas as obras más. Você sabe mesmo, irmão, irmã, quantificar as obras que acontecem dentro da igreja, as más obras? Quantas são obras daquele que não quer que a igreja seja bem-sucedida? Porque se a igreja for bem-sucedida, ela vai espalhar a semente da nova geração, a semente dos homens espirituais, irmãos. O diabo não quer isso, porque a vida para ele é apenas carnal. O diabo só se interessa pela vida na carne, gozar, comer, se divertir, mais nada. Ele não pensa em construir um mundo mais justo, um mundo melhor, absolutamente. Ele está em todo lugar dizendo ao homem: olha, vocês precisam gozar, ganhar, ter, comprar, consumir, viver. Viver. As pessoas querem viver. Essa é a doutrina da carne. Vamos aprender, a partir de agora, como agir em casa, na igreja, no trabalho, agindo sempre como a espirituais. Há situações em que a gente diz: não é possível, tem que dar uns gritos. Não faça. Depois você vai ver o resultado lá na frente. Se você agir segundo a violência, o resultado não vai ser bom. Porque a gente colhe aquilo que semeia. Cuidado, porque o tentador pode vir atrás de você para te arrastar para o mesmo buraco onde caiu o teu irmão ou a tua irmã. Você vai dar conselhos? Então vamos ver se você resiste aos conselhos que você está dando. Pensa que o diabo vai te deixar em paz? Você está dizendo para o seu irmão não adulterar? Ele vai colocar a tentação no teu caminho. Para ver se você resiste, o apóstolo diz: olhai por ti mesmo. O que quer dizer isso? Vigiai. E complementamos: orai. Não é vigiar só não, vigiar e orar, para a gente não escorregar. Amém? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Cada qual levará a sua própria carga. Levai as cargas uns dos outros. O que nós podemos entender como cargas? Seria uma carga material, alguma mercadoria que compramos? Ele está falando de coisas desse mundo? Estaria se fosse carnal, mas ele é espiritual. Ele está falando das nossas iniquidades, tribulações, dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios, as nossas incertezas. É um fardo sobre os nossos lombos. O que fazer da minha vida? Vou para cá, vou para lá, onde vou? O que será amanhã? O que será amanhã é bom. Quem sabe o que vai ser amanhã? Ninguém sabe. Porque levai as cargas uns dos outros, porque a igreja é um corpo. E se ela não funcionar como um corpo, ela não é igreja, irmãos. Não existe uma igreja onde as pessoas não se preocupem umas com as outras. Na igreja, eu preciso sofrer quando eu vejo um irmão meu fazendo uma coisa que desagrada a Deus.
Nós temos muita dificuldade na igreja, nós que somos pastores, às vezes nós vemos filhos de irmãos nossos se enterrando no buraco. Há situações que nós falamos, mas há situações que não tem como falar, porque os pais não admitem. Temos isso hoje, a igreja não tem liberdade para conversar. Por quê? Porque eu não posso interferir na vida do meu irmão. O infeliz do diabo pode, mas eu não posso. Eu sou um homem de Deus, não pode dizer ao meu irmão, olha, esse caminho vai levar você para o sofrimento. O diabo pode levar ele para a desgraça. Eu não posso interceder, porque eu estou interferindo na vida do meu irmão. Ué, eu não posso interferir na vida do meu irmão? Não? Então vamos fechar a igreja. Ou se trata apenas de eu lançar a palavra aqui e deixar os irmãos se virarem com a palavra. Você acha mesmo que a palavra que está sendo pregada aqui, ela vai permanecer no teu coração? Acha? Ele vai roubar a palavra do teu coração. Ele vai roubar, irmãos. Nós precisamos deixar um pouco de lado, sabe, irmãos? O nosso orgulho. Porque o diabo nos ensina a ser orgulhoso. Esse mundo nos ensina isso aí fora. Isso está assim, ó, escancarado nos meios de comunicação. A doutrina do individualismo, de pessoas vitoriosas, de pessoas que estão coroadas de êxito. Essas propagandas que existem aí, elas só ensinam o individualismo, os interesses próprios. Não há nenhum sinal de altruísmo nesse sistema humano. As pessoas se alimentam desse espírito e vão se achando, sabe? Eu falo isso dos irmãos da igreja, não estou falando lá de fora, irmãos. Lá de fora nós não vamos nem nos referir a isso, mas estou dizendo dos irmãos da igreja. Há irmãos da igreja que parece um pavão, você não pode falar nada para ele. Ele já sabe para onde ir, já sabe o que fazer. Então você sabe da sua vida? Tá, então vai, meu filho. Dê cabeçada. A igreja, ela funciona, irmãos, fundamentada na experiência. Não é possível que um novato chegue na igreja e queira dizer para onde vai o carro. A experiência você não compra na esquina. Você não vai ali, me dá aí 500 merréis de... Merréis, 1.000 réis, não tem mais. 500 reais, pronto, de experiência. Não compra na esquina. Você tem que viver. Então, se alguém viveu uma vida com Cristo, trate de escutar o irmão, a irmã, ele sabe sobre a vida. O sujeito é pastor, está à frente de uma comunidade, um evangelista, um homem que fala, uma mulher que prega. Vamos ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Escuta, o que você acha do que eu vou fazer? O diabo diz para você que não, você não precisa dizer nada. E se for assim mesmo, irmãos, se eu não puder interferir na tua vida, e você na minha, vamos fechar a igreja. Por aí está cheio de igrejas que as pessoas nem sabem disso, ninguém está interessado na vida uns dos outros. Nós precisamos ser sinceros e conversar como irmãos, sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo, sobre os perigos que nós estamos sofrendo nos nossos dias. Porque o Senhor vai tirar esta casca de nós. Essa casca que o mundo colocou, esta figura social que nós somos, o Senhor vai destruir tudo isso e deixar a gente no estado natural. Não pensem que é com glórias, é com desafios, é com provas, é com sofrimento. E você aguenta firme aí, viu, irmão? Aguenta firme aí. Vai haver uma grande mudança no mundo e só vai ficar de pé os que forem verdadeiramente espirituais. Os carnais, coitados, vão ser arrastados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo, irmãos? A lei do amor.
ajuda o teu irmão, orienta o teu irmão, reparte com o teu irmão, socorre o teu irmão. Essa é a lei de Cristo. Vamos viver a igreja de verdade? Vamos. Enquanto a gente pode, senão, a hora que tudo que é aparente for destruído, aí vai ficar a realidade. Se não houver amor, nós vamos ficar perdidos. Tenha certeza. O versículo 3, olha, ele alerta aqui para uma situação que é o que eu estou dizendo. Se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo coisa alguma, está enganando a si mesmo. Não pense que você é nada. Meu irmão, quanto mais nós ficamos velhos na igreja, às vezes nós conversamos entre nós pastores, e um sentimento de inutilidade vai tomando conta de nós. Parece que cada dia que você fica mais velho, você entende que tudo não tinha nenhum valor, irmãos. E que a gente não sabe nem para onde ir em verdade, se o Espírito não vier nos guiar. Por quê? Porque nós fizemos muitas obras, e onde elas estão? Quantos anos nós fizemos obras que nós pensávamos que eram obras de Deus, e eram obras nossas? E elas estão aonde? Eu pergunto. Então nós percebemos que não somos nada, irmãos. Somos nada. E ao longo da nossa vida, não pensem os irmãos que nós tivemos uma vida de santidade. Não. O diabo fez de nós chiclete. Ainda perguntou, quer mais? Então o que somos? Não somos nada, irmãos. Nós somos irmãos carentes da misericórdia do Senhor, do seu amor, da sua bondade, da sua paciência. Paciência, então, só mesmo uma paciência infinita para nos suportar, sinceramente. O tanto que nós somos inconstantes, só mesmo o Senhor, ao longo da história do nosso povo, ao longo da história, nós somos inconstantes demais, irmãos, demais. E Ele com aquela paciência, cuidando, e vai, e perdoa, e vai, e ajuda, e socorre. Ainda bem, dizia Paulo, que nós temos a Jesus Cristo. Ainda bem, ainda bem. Versículo 4, irmãos. Ele pede para a gente provar a nossa própria obra. Olha para a tua vida, meu filho. Você quer se conhecer mesmo? Olha para a vidona que você teve até aqui. Você pode mesmo dizer, você pode dizer mesmo que serve para alguma coisa? Experimente a sua obra. Por quê? Porque a sua felicidade, ela não depende de outro. Depende de você. Conhece a você mesmo. Olha quem você é. Pensa em quem você é. Olha os teus pensamentos, os desejos do teu coração. Para você perceber a sua natureza. Conheça a ti mesmo, irmão. Sobre nós virá o peso das nossas iniquidades. Semeemos a boa semente, para colhermos os frutos bons. Se a gente não fizer isso, tenha certeza, o fardo ficará insuportável. Insuportável. No versículo 7, o apóstolo alerta. Olha, cuidado para vocês não tomar a decisão errada. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, ele ceifará.
E aquele que semeia as coisas da carne, ele ceifará a corrupção e todas as coisas vindas do sofrimento. Mas quem semeia no Espírito, este ceifará a vida eterna e os frutos do Espírito. Se a nossa geração, se este mundo quiser mesmo ser um mundo feliz e desenvolvido na sua plenitude, eles precisam escolher o caminho do amor. Porque só o caminho do amor pode tornar este mundo um lugar bom de se viver. As disputas, elas não podem produzir bons frutos. Os irmãos me perguntarem, mas pastor, então vai ter mesmo que fazer uma grande revolução? Sim, uma grande revolução. E esse joio que está por aí? Isso tem joio, bastante joio por aí. Tem joio para todo lado. Não é só nas igrejas, não. O mundo está cheio disso. Queimará. Queimará, e no sentido bem literal. Queimará. Porque o Senhor, Ele disse que já está na hora da colheita. Vamos colher o trigo e o joio, vocês ajuntam em molhos e atire na fogueira. O que você quer? Enquanto é tempo, escolhe Jesus. Escolhe o caminho do amor, da fraternidade, sabe? Do cuidado com os irmãos. Não diga assim, olha, eu não vou falar com meu irmão porque eu acho que ele vai ficar ofendido comigo. Deixe ele ficar ofendido com você. Mas não deixe Deus ficar ofendido com você. O teu irmão ficar ofendido porque você o aconselhou. Ora, aconselhe o irmão. Se ele quiser ir para o buraco, o problema é dele. Mas se eu não aconselhar, problema meu. O seu irmão, a hora que se morrer, você vai deixar ele para cá. Você vai se ver com Deus. E ele vai te chamar lá, vem cá, por que você não aconselhou teu irmão? Ah, mas ele não ouviu. Problema dele, mas você aconselhou. Percebe o que é a igreja, irmãos? Vamos deixar de não me toques, não me reles? Ah, não vai gostar de mim, vai fazer cara feia para mim? Problema de quem tem a cara feia. A minha já é de nascença. Mas vamos falar para o irmão, olha, o que você está fazendo não é bom e não é segundo a doutrina do amor. Não vai nesse caminho que você vai sofrer. E deixa o sujeito pensar, amargurar, problema dele. Você faz teu papel, que é papel de irmão. Todos nós precisamos ajudar uns aos outros. Isso é a doutrina de Cristo. E tem mais, não nos cansemos de fazer o bem. Tem alguns irmãos que vêm reclamar para mim, pastor, mas já estou cansado. De quê? Eu falo, eles não escutam, pois continue falando. Mas a gente fica cansado? A gente fica cansado. O coitado do Moisés, que abriu o mar, que já lançou uma multidão de pragas sobre o Egito para poder libertar o povo, fez sinais que ninguém, acho que jamais viu. Durante o dia no deserto, a nuvem acompanhava o povo, à noite havia uma coluna de fogo nessa nuvem, para que eles não se perdessem. O profeta não podia ir orar no monte. Ele voltava, o pessoal adorando bezerros de ouro. Não tinha bezerro de ouro, aí pediram para as mulheres, dá aí os brincos, as correntes. Sempre teve essa coisa, né? Derrete esse negócio aí, vamos fazer um bezerro. Aí ficavam lá adorando o bezerro de ouro. Era uma confusão sem fim. Passavam as necessidades, corria lá, profeta, você tirou a gente lá do Egito, nós tinha comida lá, tinha água, tinha tudo, veio trazer a gente para o meio desse deserto aqui. Que história é essa, tal, revolta? Era assim com o pobre do profeta. Isso, tendo ele aberto o mar, todo mundo passou dentro, né? Aí veio o faraó, o mar fechou. Quando estava chegando perto da terra prometida,
Moisés chamou o Senhor e disse assim: olha, tira a minha vida, eu não estou aguentando eles mais. É de cansar mesmo o negócio. O trabalho com Cristo na igreja é de cansar, irmãos. Tem hora que dá vontade de pedir ao Senhor: Senhor, tira a nossa vida, nós não aguentamos tanta confusão. Indiferença, preguiça, falta de amor. Essa é a marca do povo de Deus. Acha que o povo de Deus é um bando de santinhos? Não. Somos nós mesmos. E os profetas, que somos nós, pregadores, missionários, evangelistas, enfim, pastoras, pastores, ficamos cansados. Tem dia que não é fácil. Mas o apóstolo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo devido nós ceifaremos, se nós não houvermos desfalecido. Eu acho interessante que ele se coloca, né? Não diz para nós que somos nós que não devemos nos cansar. Ele se coloca no meio, porque ele também sentia cansaço de ensinar, de pregar, de exortar, de ensinar, de pregar, de exortar e conviver com um povo indiferente, preguiçoso, indolente. Como é o nosso povo. Sigamos insistindo, porque no tempo certo nós vamos colher. Enquanto nós temos tempos, façamos o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos de casa. Sabe o que é doméstico da fé? Família e igreja. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da igreja e aos da nossa casa, aos filhos, à mulher, ao esposo. Eu tenho visto alguns crentes vivendo com dificuldade em casa. O diabo gosta de destruir a vida familiar. A mulher, ela tem as suas funções e o homem também. Não podemos deixar que o diabo nos roube esta glória. Façamos o bem, vivamos em amor, em paz uns com os outros. Se aos irmãos nós temos que tratar com amor, e é o que é a nossa carne. Então você é um santo na igreja, lá em casa você maltrata a tua esposa? Você é um santo na igreja, lá em casa você maltrata o seu esposo? O que é isso? Será que nós vamos vestir aquela capinha de hipocrisia? Legalzinho na igreja, lá fora eu posso fazer o que me dá na telha? Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Paulo começa esse capítulo dizendo: se sois espirituais. Se é que nós já não largamos mão. Para nós concluirmos, o apóstolo diz para nós o seguinte, versículo 17. Ele fala aqui sobre a sua luta a respeito da circuncisão. Não vamos falar sobre esse tema hoje. Mas diante das suas lutas e do sofrimento de todo homem e mulher que serve ao Senhor, olha, é ofensas de toda a ordem, viu, gente? Não pense que o diabo ele vai pegar alguém que você não ama para te atormentar. Ele vai pegar justamente aquele a quem você ama. Porque ele quer desgraçar o teu coração. Não vamos permitir. Não pense que o Senhor não está vendo. Não dê oportunidade para o diabo destruir o amor que você tem no seu coração pelos teus queridos. Isso faz parte da nossa vida e da nossa luta. O apóstolo diz o seguinte:
Ninguém me inquiete. Ninguém me inquiete. Sabe, irmãos, no passar do tempo, a gente vai trabalhando para o Senhor e vai sofrendo, engolindo, aguentando, suportando. E chega uma hora que a gente pode falar como Paulo: não me incomode não, porque eu tenho no lombo as marcas de Jesus. Porque todo aquele que segue os passos do Cordeiro de Deus sofre humilhações, afrontas de toda ordem. E só não sofremos agressões físicas porque as leis nos nossos dias não permitem. Porque com toda certeza seríamos perseguidos. Amém? Que nós possamos suportar com firmeza, porque o Senhor não nos ofereceu um prêmio que a ferrugem consome e que os ladrões roubam. A coroa é eterna. Vamos correr essa carreira com firmeza, com alegria e com constância, sem deixar que nós sejamos enganados. Que Deus nos abençoe e que nos conceda a graça de nos tornarmos homens e mulheres espirituais. Oremos. Senhor, a tua igreja mais um dia se reúne, irmãos aqui presentes, outros distantes, mas unidos num mesmo espírito, num só coração, em clamor ao teu Filho Jesus, para que ele se aposse das nossas vidas, para que daqui para frente, Senhor, ele cuide das nossas famílias, de todos os pais e mães que aqui estão, dos jovens, os mais velhos, todos nós, possamos ser guiados neste caminho de amor, de misericórdia, de convivência santa e abençoada. Que nós tenhamos a coragem, se houver no nosso coração qualquer rancor, de procurar, Senhor, o nosso inimigo ou aquele irmão a quem nós estamos com alguma reserva, para conversar com ele e para afastar de entre nós esta semente maligna espalhada pelo inimigo. Abençoa o teu povo, revela, Senhor, as tuas santas bênçãos, revela as tuas profecias ao teu povo, aos jovens, a todos irmãos e irmãs que estão adiante do teu evangelho. Profetiza, Senhor, os tempos vindouros. Faz a sua obra de cura junto dos que estão enfermos. Que todo homem, toda mulher que orar, impondo a mão sobre alguém que está doente, em teu nome, Jesus, esta enfermidade seja limpa, possa desaparecer pelos teus poderes, Senhor. A estes que estão perturbados, atormentados por espíritos malignos, que o teu povo, Senhor, tenha poder para orar e para libertar em teu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em suas misericórdias, que assim seja.